Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra. E aqui, o Botafogo sempre joga em casa, acertei. Bom, vamos falar sobre o jogo de ontem, Botafogo e Central. Botafogo e Capital, Botafogo e Capital do Distrito Federal. Vamos falar sobre esse jogo, não foi brilhante, mas foi um jogo que o Botafogo passou alguns recados para a comunidade do futebol, e isso é importante. Além do jogo, vamos falar um pouquinho sobre essa notícia que passou desapercebida ontem, todo mundo vidrado na Copa do Brasil, vendo o que os seus times iam fazer, né? E ontem à noite, por volta de 7h30 da noite, a Ferge soltou uma nota falando sobre o Campeonato Carioca de 2026 e 2027, o futuro do campeonato estadual. Então eu vou falar com vocês sobre o jogo e dar uma pincelada sobre isso. Chegou a hora do Leozão falar de algumas ideias que ele tem sobre o campeonato estadual do Rio de Janeiro. Deixa o like, comenta, compartilha e roda a vinheta, porque nós vamos começar a conversar agora. Pessoal, deixa eu lembrar vocês da Instant Gaming, parceira do canal Memória Alvinegra, que tem em estoque os melhores jogos de videogame para PC, Xbox e vários consoles. Entra no meu link para saber mais e olha esse descontaço no NASCAR Heat 5 e no Mortal Kombat 1. Dá uma passada lá e, se gostar, boas compras na Instant Gaming. O Botafogo ontem não fez uma partida maravilhosa. Quem vê um jogo que o placar termina 4-0, acha que foi uma partida exuberante do time que venceu. E não, o Botafogo não teve uma partida exuberante contra o Capital. Droga! Capital, não é Central, Capital, desculpa galera de Brasil. O Botafogo enfrentou o Capital, que eu adoro o apelido deles, aprendi com o presidente do Capital, Tricolor do Quadradinho, me amarrei nesse apelido, cara. Pô, tem tanto tricolor por aí, esse é o tricolor mais original, cara. Tricolor do Quadradinho, adorei o apelido, muito bom. E só quero deixar um parêntese aqui também. Que camisa linda que o Capital usou ontem, hein? Camisa linda, 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 eu quero essa camisa pra mim. Eu gosto, eu seria mais maluco, eu seria colecionador de camisa, eu não sou, mas a hora que eu começar eu vou acabar sendo, né? Mas, cara, camisa do Capital é uma camisa que eu quero pra mim e eu terei essa camisa do Capital. Todo sucesso ao Capital nessa caminhada deles, é uma caminhada recente, mas que seja um sucesso depois que eles forem eliminados pelo Botafogo. Mas ganhou um cara que vai ter carinho pelo Capital. Leozão vai ter carinho pelo Capital sempre e vai começar a acompanhar mais para saber até onde vai o Capital na sua história. Mas enfim, falando do jogo, voltando a falar do jogo, voltando ao fio, o Botafogo foi longe de ser um grande time, um time maravilhoso na partida contra o Capital. O 4-0 serviu, como eu já tinha falado na live pós-jogo lá no canal do TF, sobre depois de Botafogo e Fluminense, eu falei, gente, é a hora de você, por mais que vocês queiram me matar, eu até usei esse termo, por mais que vocês queiram me matar, é a hora da gente dar confiança, por exemplo, pro Juan Cruz. É a hora de você dar minutos e confiança para outros jogadores também. Na partida de ontem, por exemplo, para mim não era para ter colocado o Igor Jesus ou o Savarino, não era. Mas, enfim, acabou sendo bom pro Igor Jesus porque ele foi um dos que marcou gol. E isso é importante, você precisa ter essa confiança. O Igor Jesus, sendo o atacante que ele precisa marcar gols, né? Para ele continuar tendo a confiança. Que essa confiança volte ao Igor Jesus nesse novo esquema do Botafogo que eu vou falar já já. Tá? E não gostei da entrada do Savarino, inclusive Savarino e Barbosa preocupam. Barbosa acho que foi só uma coisa mesmo de não querer pisar, não querer forçar, né? Por isso aquela bota, então acho que não tenha sido grave. Savarino me parece algo muscular. E a gente tem a notícia do Cano, né? Eu tô gravando sem ter notícia, então possivelmente a gente vai ter um segundo vídeo hoje falando do Savarino, caso seja uma notícia negativa do Savarino. Se for uma notícia negativa, o canal Memória Alvinegra volta para falar sobre a questão dele.
mas tomara que não seja nada grave. Agora, lesão muscular sempre preocupa, sempre preocupa. Então, apesar de, não teve constatada a lesão, tudo bem, mas poupa o Savarino contra o Bahia, porque a gente precisa muito do Savarino contra o Carabobo lá na Venezuela. É o que eu já adianto aqui. Caso tenha um segundo vídeo, essa é uma das coisas que eu vou ter como opinião para falar com vocês aqui, tá? Mas serviu para dar confiança pro Juan Cruz, que por acidente ou não, marcou gol, não importa se foi por acidente ou se foi porque ele quis. Ótimo que o Juan Cruz marcou gol, fez uma partida justíssima ontem. Outro destaque aqui é o Jefinho. Se ele mantiver a cabeça no lugar, se ele botar na cabeça que ele é jogador de futebol e não um cara que é jogador de futebol, mas que adora balada para fazer o nome na noite, ele vai ser o Jefinho que a gente sabe que ele pode ser, tá? Um Jefinho muito importante como foi em 2022. Um Jefinho muito importante como seria em 2023 e acabou não ficando. E quando volta, ele não consegue repetir o Jefinho de 2022. Que seja o começo, para que ele possa repetir o Jefinho de 2022 e até evoluir, porque ele tem muito futebol para isso, tá? Mas qual é o recado que eu falo que passa? Eu não vou falar muito de tática aqui, porque a gente já falou muito lá no canal do TF, você já viu outros canais falando disso também. Aqui a gente sempre vai pro lado da motivação, pro lado dos próximos jogos, pro lado do que pode melhorar, tá? E para mim, o Botafogo, ele dá um recado para a comunidade do futebol, porque muita gente estava olhando e tirando o Botafogo para bosta. Olha, o time do Botafogo aí perdeu alguns nomes, tá demorando para se adequar, não vai conseguir, tá? Muita gente estava tirando o Botafogo para qualquer coisa. E essa vitória, se você for pensar nos resultados do São Paulo, do Fluminense, do Internacional principalmente, você acha que essas equipes não comemoraram o fato de enfrentar essas grandes equipes? Claro que comemoraram. Capital, na partida de ontem, antes de começar o jogo, normalmente a gente tira aquela foto, os 11 perfilados, juntou o elenco inteiro. Todos os, 30 jogadores, mais a comissão técnica, juntou todo mundo e vamos tirar uma foto aqui. Porque eles estavam felizes de estar no Newton Santos enfrentando o campeão brasileiro e da América. Isso dá visibilidade para eles, tá? Mas, quando a gente pega uma equipe dessa, de divisões inferiores e claramente mais fraca, a gente precisa dar um recado, e o recado é vencer. O Internacional venceu, mas olha o sufoco que passou. O Fluminense venceu, mas olha o sufoco que passou. O Atlético Mineiro empatando. O Grêmio, também ontem, perdeu para o CSA por 3-2. Então o Botafogo dá um recado muito grande para a comunidade do futebol. E o recado é: o trabalho que está sendo feito a partir de agora é um trabalho que visa melhora. Eu sou crítico ao Renato Paiva, mas agora eu tenho que dizer para vocês que me parece que o Renato Paiva encontrou a solução nesse time do Botafogo. Encontrar a solução ainda é pouco. É encontrar a solução e fazer esse time evoluir. Botafogo, sendo crítico aqui, de Botafogo e Fluminense para Botafogo e Capital, não evoluiu. Mas eu espero ainda evolução no jogo contra o Bahia, depois contra o Carabobo e nos outros jogos que a gente tiver à frente. Então, vou continuar de olho no trabalho do Renato Paiva. Mas nas partidas contra Fluminense e Capital, o Renato Paiva trabalhou bem. Tomou uma decisão errada no jogo contra o Capital, que foram as entradas de Savarino e Igor Jesus. Eu não colocaria os dois para jogar. Barbosa, tendo voltado de lesão, eu não, por mais que ele esteja suspenso, mas eu não daria tantos minutos ao Barbosa. De repente, eu colocaria o Barbosa ou no segundo tempo, já com o resultado definido, porque não estava, mas já com o resultado de, por exemplo, o Botafogo vencendo, ou então eu já começaria a partida, ou então eu daria mais minutos para o David Ricardo. Eu dividiria David Ricardo e Barbosa nessa minutagem aí, por conta do Barbosa ter voltado de uma lesãozinha. Mas eu não faria isso. Mas enfim, são escolhas. Foi necessário colocar o jogador, a gente não tem a minutagem do departamento do físico do Botafogo, fisiológico do Botafogo, mas é isso, tá?
Então foi uma grande vitória, foi um grande recado que o Botafogo deu. Precisávamos dessa sequência, depois de ter uma dificuldade ali em vencer partidas. Vencer 2 seguidas é muito bom, e contra o Capital foi um jogo que era pra gente ganhar essa moral. Tá? Agora eu vou falar com vocês aqui bem rápido sobre o campeonato estadual. A Ferj soltou uma nota ontem às 7h30 da noite, ou seja, o Botafogo estava jogando quando a Ferj soltou essa nota, então a gente não estava ligado. Eu acho que a maioria dos torcedores não estavam ligados, tá? Mas a Ferj soltou uma nota ontem às 7h30 da noite no seu Twitter, falando que estão debruçados sobre uma nova regra, uma nova forma de disputa do campeonato estadual, visando o calendário. Na briga por manter um calendário sadio do futebol brasileiro, em discussão sobre o futebol brasileiro, a Ferj vai futuramente sentar com os clubes do Rio de Janeiro para conversar sobre uma nova regra, sobre uma nova forma de disputa para os campeonatos estaduais de 2026 e 2027. Isso é uma grande notícia, tomara que isso evolua, tomara que não seja mais uma brincadeira da Ferj com os nossos corações. Eu sou eternamente crítico ao campeonato estadual, mas que seja um novo campeonato estadual em que a gente não veja os nossos jogadores sofrendo. Tá? Dito isso, uma regra que eu criaria, e aí me desculpem os clubes pequenos, mas a gente tem que pensar no macro, tá? A gente tem que pensar no resto do ano. O que eu faria era um campeonato em que só os pequenos jogassem as fases iniciais, a primeira ou a segunda fase inicial, e os clubes grandes só entrariam nas fases finais. Já nos últimos 8 dias de calendário do campeonato estadual, normalmente são 16 dias, né, 16 datas, acho que são 16 datas do campeonato estadual, eu diminuiria de 16 datas para os clubes grandes para 8 e deixaria as 16 datas para os clubes menores. Tá? Então, basicamente seria isso que eu faria. Tá? Mas eu gostei dessa notícia da Ferj, eu gostei dessa nota. Vamos ver como vão ser as conversas, porque assim, dizer que vai conversar é maravilhoso, mas a gente sabe que Botafogo tem interesse, Flamengo tem interesse, Vasco tem interesse, Fluminense tem interesse, e a gente sabe que a Ferj tende a escutar o Flamengo. Então vamos ver como é que vão ser o desenrolar dessa conversa toda entre os clubes, mas que pelo menos já temos uma notícia boa. A Ferj me parece ter entendido que o campeonato carioca como temos hoje é assassino. O campeonato faz mal, é temeroso, a gente pode perder jogadores importantes durante a temporada porque a gente é obrigado a levar um campeonato nojento a sério. Que a Ferj consiga fazer o campeonato deixar de ser nojento. Tá? Deixa o comentário de vocês, o que vocês esperam para o Campeonato Carioca de 2026 e 2027, o que vocês acharam da atuação do Botafogo, os destaques de vocês. Esqueci do meu destaque negativo, Mastriani, mais uma chance que ele teve e ele não aproveitou, mas quero saber de vocês aqui embaixo, o destaque positivo, o destaque negativo da partida de ontem e o que vocês esperam do Campeonato Carioca de 2026. Conta tudo aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica nesse QR Code aqui da Instant Game para você presentear o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto com ótimos jogos de computador e também de console para ele se divertir no feriado como o feriado de hoje. Tá bom? Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu! Fui!